Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. 2022 será marcado pelas eleições mais tensas de todos os tempos. Além da promessa de uma acirrada disputa presidencial, a escolha de governadores, deputados estaduais, federais e senadores vai movimentar os próximos 10 meses do ano, até o dia 2 de outubro, quando os brasileiros vão às urnas escolher seus representantes no primeiro turno das eleições. Para falar dessa corrida contra o tempo e do calendário eleitoral, o nosso convidado de hoje é o advogado Guilherme Stiliano Audax, advogado eleitoralista desde 2015 e também especialista nas áreas de direito público e criminal, e foi presidente da Comissão de Direito Penal do OAB, Uberlândia, no triênio 2019-2021. Obrigado, doutor Guilherme, por participar mais uma vez aqui do nosso Band Entrevista. Eu que agradeço o convite. Tomara que dê tudo certo. Uma conversa muito produtiva. Participa conosco desse bate-papo o jornalista e apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Victor, mais uma vez, obrigado pela sua parceria. Eu que agradeço o convite, Ricardo, agradecer ao doutor Guilherme também, a vocês aí de casa. Como o Ricardo falou, as eleições mais tensas da história do Brasil, né, Ricardo? Doutor Guilherme, mais do que falar sobre quem é quem nesse jogo político, né, hoje o nosso papel é dar condições ao eleitor de participar desse processo democrático de forma consciente e aí sim poder fazer as suas escolhas. Então eu acho que o ponto de partida seria justamente o cidadão, o eleitor, estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Temos até o dia 4 de maio para solicitar um título eleitoral ou então transferência do título, porque o voto é obrigatório no Brasil e talvez a consciência do eleitor falar, mas se eu não votar está tudo certo, depois eu pago uma multa mínima e eu resolvo a minha vida, a minha questão eleitoral. De fato, o eleitor brasileiro ele tem um papel muito fundamental no futuro do nosso governo. O que ocorre bastante nas últimas eleições foi o alto índice de abstenção. O índice de rejeição a todo e qualquer candidato ele foi superior à maioria do que um candidato eventualmente tenha obtido por votos. Então é essencial que o eleitor ele tenha essa preocupação, baixe um aplicativo que se chama Título Net, tanto no Android quanto na Apple, e faça a regularização, pagando uma pequena taxa de multa por não ter justificado o voto nas últimas eleições, para que ele esteja apto a realizar o processo de votação no dia 5 de outubro. A abstenção, o não voto, né, Vitor, pode mudar completamente o destino de uma eleição, o resultado de uma eleição. Nós vimos isso nas últimas eleições, muitos falando tal candidato teve menos votos do que o número de pessoas que decidiram não ir à urna porque estavam insatisfeitas com o cenário, nenhum candidato lhes agradava, mas nesse período de 10 meses que nós temos aí até o dia 2 de outubro, nós já temos algumas coisas que entraram em vigor nessa semana agora, principalmente para aqueles que já são agentes políticos e não podem agora se fazer valer de benefícios que talvez os seus cargos poderiam trazer. O que desde 1º de janeiro já está proibido? Questão de publicidade, questão de distribuir bens para possíveis eleitores, o que já não está valendo, mas o que não pode? A preocupação do Legislativo e dos tribunais eleitorais é justamente controlar digamos assim, esse abuso de poder econômico e abuso de poder político, justamente por essa figura do agente político, tanto um prefeito, um vereador, um deputado, outro governante, em exercer uma influência sobre os cidadãos, os munícipes das cidades, né? Então, desde 1º de janeiro já está proibida essa presença física em imagens, presença física do governante com relação a ações de um ente público, porque isso vai vincular a imagem desse agente político com determinada ação, determinada obra. Então, desde a partir de janeiro, já está vedada, também visando um jogo político mais limpo a partir do 2º semestre também. E como é que o eleitor, então, ele pode decifrar, né, se o pré-candidato, o eventual candidato, ele está se valendo desse poder econômico que o doutor falou, né, nesse período pré-eleitoral? Porque grande parte dos candidatos eles estão concorrendo à reeleição, né? Então ele tem a máquina, ele exerce o papel dele
seja no legislativo ou no executivo, e tem ações que são inerentes ao cargo que ele ocupa. Dá para o eleitor ele conseguir diferenciar aí um pacote de bondades com medidas eleitoreiras? A legislação ela prevê um período tecnicamente razoável para que haja essa descompatibilização da imagem de um agente com as ações que ele realiza dentro da sugestão no ente público mesmo. Então, a preocupação foi justamente essa, é tentar combater e afastar essa imagem. Vamos verificar na prática se é o período adequado ou se futuramente esse período tem que ser dilatado. Eu tenho percebido, inclusive, que muitos candidatos têm, desde o ano passado, isso eu posso dizer principalmente na corrida presidencial, muitos candidatos, inclusive, claro, o próprio presidente, eles têm dado entrevistas já falando de suas plataformas, o que vai fazer igual, o que vai fazer diferente, e aí entra a questão da tal da propaganda antecipada, que não pode fazer evento, não pode pagar publicidade do bolso. Qual que é o limite da propaganda antecipada, que a gente já está vendo, por exemplo, um pré-candidato dando entrevista e falando de sua plataforma de governo? Isso pode ser considerado uma propaganda antecipada? O que a lei eleitoral fala nesse sentido? O grande ponto central que diferencia a pré-campanha com a campanha é justamente o pedido de votos. Se você for verificar boa parte desses pré-candidatos, nenhum especificamente se direciona ao eleitor e pede voto. Ele faz uma promoção pessoal de quem ele é, o que ele fez no passado, né? E faz apontamentos também contrários àqueles possíveis pré-candidatos também. Aliás, aqueles possíveis candidatos. Quanto a isso, é liberado dentro de um jogo de proporcionalidade e razoabilidade. Obviamente, essa questão, por exemplo, das fake news, ela está muito atrelada a essa discussão nossa. Por quê? Porque quem promove uma fake news de forma a caluniar, difamar, injuriar um candidato? Quem está por trás disso? Então, a Justiça Eleitoral ela tem se adequado junto às redes sociais também para combater isso. Existe uma preocupação muito grande, principalmente nessas eleições, porque se a gente for pegar por base 2020, foram mais de 140 mil barragens de publicações consideradas como fake news. Então, existe uma preocupação das redes sociais com relação a isso, existe uma responsabilidade das redes sociais com relação a isso para tentar filtrar o máximo possível. A gente vê fake news todos os dias em redes sociais, principalmente no Facebook e Instagram. Existe um investimento pesado no sentido de tentar filtrar e buscar uma linha de investigação a origem de quem promove essas notícias falsas. Então, existe uma responsabilidade da rede social no sentido de aplicar sanções financeiras, até mesmo com relação à limitação do uso, da venda, do uso, suspensão, inclusive, está prevista legislação. Mas também é uma preocupação muito maior com a Lei de Proteção de Dados, que instituída até pouco tempo, no qual prevê sanções financeiras altíssimas. Então, existe uma preocupação dupla das redes sociais com relação tanto à divulgação de informações falsas, com relação também à proteção do seu próprio patrimônio. Doutor, se possível, eu até gostaria depois da gente aprofundar nessa questão das fake news, que dominou a eleição passada e pode se repetir agora, mas ainda seguindo a linha de raciocínio do Vitor Albergaria sobre a questão dessa publicidade antecipada, até porque é uma linha muito tênue. Então, sim, o candidato, o pré-candidato, até o momento ele pode falar aí de suas intenções, de sua filosofia de trabalho, enfim, o que ele não pode é pedir voto, até porque o início da propaganda eleitoral é 16 de agosto, e 26 de agosto começa efetivamente a propaganda no rádio e na TV. Então, até lá, ele pode falar aí do que ele imagina para um Brasil melhor, para um Estado melhor. Mas pedir voto, não. Só depois do dia 16 de agosto. Corretamente. Vai ter um período da formação das convenções partidárias, que vai ser consolidado quem vai ser candidato ou não. E após o registro, o último dia das convenções é no dia 5 de julho. Perdão, 5 de agosto. É do dia 20 de julho a 5 de agosto. E após o registro que a pessoa vai ser considerada apta como candidata. Aí, a partir daí, ela já consegue mudar o discurso e partir em busca de votos, pedir votos
bater na porta dos outros, né? E tentar convencer o eleitor de que ele é a melhor opção. Nesse ano a gente teve inclusive sancionado já pelo presidente Jair Bolsonaro a mini reforma eleitoral, se é que a gente pode dizer assim, além, claro, da questão do fundão, que gera muita discussão, acho que não é nem o ponto da gente entrar aqui, mas eu queria saber também sobre algumas questões que aconteceram nas últimas eleições e podem ser mantidas. Por exemplo, coligação para o legislativo. Elas podem acontecer. Na última eleição não podia, senão seria o voto proporcional. Tem também a questão da propaganda no rádio e na TV. Vai voltar, aparece aquele horário definido no rádio e depois na televisão. Algumas coisas que mudaram também nessa mini-reforma e que vão estar presentes nesse processo político, não? A tendência dessas reformas da legislação eleitoral, ela segue também o posicionamento majoritário dos tribunais regionais eleitorais. Como a disputa ela é democrática, ela tem que ser proporcional aos partidos também. Então, aquele partido tem maior representatividade e a representatividade emana do povo. Aquele que tiver mais representantes na Câmara, eles têm um prazo maior. Da mesma forma, aqueles que têm, salvo engano, até 9 representantes, até 9, que é o limite, eles têm o menor prazo previsto em legislação, mas também é autorizado. E tem também a questão da participação nos debates, né? Tem que ter um mínimo de membros na bancada, na Câmara ou no Legislativo, também incluindo o Senado, para eles poderem participar dos debates, né? Serem obrigados, digamos assim, né, a participar. Correto. O que a gente viu muito no passado às vezes, até mesmo a dificuldade dos partidos em conseguir organizar o partido e organizar principalmente o candidato a prefeito, no caso, prefeito, vice-prefeito, também agora no caso dos governadores e dos presidentes, é uma forma mais democrática também de participar desses debates. Existe aquele que tem um interesse maior e existe aquele que tem um interesse menor. A cobertura, até de interesse nosso, a cobertura jornalística, nesse período, então, antes das convenções, ela tem que se dar de forma proporcional também, né? Se você vai trazer, eventualmente, a agenda de um candidato, você tem que dar tratamento igual aos diferentes. E a gente tem percebido isso muito na cobertura nacional, quando a gente fala de eleições presidenciais. Esse é o caminho, doutor? Perfeito. Vai ter, principalmente nesse primeiro semestre, as emissoras elas têm que ter um cuidado maior com relação à tratativa, até porque os próprios partidos e convenções eles vão ter autonomia para poder visar uma responsabilidade das emissoras com relação a eventual, isso a nível federal, né? A eventual prioridade a um candidato ou não. Tá certo. Doutor, o Band Entrevista vai fazer um primeiro intervalo, jogo rápido, a gente segue conversando então, falando de eleições 2022, trazendo detalhes do calendário eleitoral, o que pode, o que não pode. Depois do intervalo a gente conversa mais um pouquinho. A Salete está com uma mega promoção. Aproveite! Hidrômetro completo a partir de R$ 299. Tubo de esgoto a manco a partir de R$ 84,90. Telha 366 a partir de R$ 98,00. Salete Materiais para Construção, João Naves de Ávila, 6265, no Santa Mônica. E Avenida Belo Horizonte, 550, no bairro Martins. Porque com a Salete, ninguém compete. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos e noivos, ou até mesmo fortalecer a sua marca agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Cobrimos ofertas no atacado. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Ei, você que ainda não comprou o Triângulo da Sorte, corre, ainda dá tempo. Pega o celular e baixa o aplicativo. Só no quarto prêmio são R$300 mil. Comece o ano com muito dinheiro no bolso. Corre, ainda dá tempo. R$300 mil no quarto prêmio. Nham, 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 nham. 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 Nham, 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 nham. Nham, 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 nham.
Nham, 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 nham. Nham. Almoço executivo Estância do Cupim. Rápido, prático e muito gostoso. Menu especial com 7 opções a partir de R$ 18,90. Estância do Cupim. Passa aqui ou peça agora e... Venha fazer parte desta maravilha. Sonhos existem para serem realizados. The Farm Eventos. Casamentos, eventos empresariais e muito mais. The Farm Eventos. Vai, vai, vai! Só vai! Em 2022, vá mais longe! Promoção Vá Mais Longe Pneus Planalto. Na compra de 4 pneus, ganha um vale combustível na hora. Você de pneu novo e carro abastecido pra rodar por aí. Pneu Aro 14 Continental só 299. Pneu Aro 15 Continental só 389. Escuta só! Pneu de carga Van Contact só 699. É pneu de tecnologia alemã das grandes marcas. Vá mais longe! Vai com tudo. Vai com segurança. Vai com confiança. Vai com a Pneus Planalto. 6 lojas. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou a Plataforma de Avaliações Diagnósticas e Formativas, importante instrumento na retomada das aulas presenciais. Nela, professores e gestores encontram testes de avaliação das aprendizagens dos estudantes, bem como ferramentas para que possam interpretar os resultados e oferecer atenção personalizada, em especial para aqueles alunos que precisam. Cadastre sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Band Entrevista de volta, hoje falando de eleições 2022 e o calendário eleitoral que já está em vigor nesse ano que se inicia, hoje recebendo o advogado eleitoralista, doutor Guilherme Stylianoudax. Doutor, falávamos no bloco anterior, né, Vitor, sobre o comportamento tanto do eleitor quanto dos candidatos na internet, nas redes sociais, e a gente já sabe que não tem como dissociar eleição de internet. Como é que tem que ser esse comportamento, Vitor, né? Porque parece que quando a gente fica falando de fake news, pô, mas que assunto maçante, né? De novo essa história de fake news, só que algumas pessoas ainda não entendem a diferença entre liberdade de expressão e você passar do ponto, inclusive, caluniando, trazendo mentiras e tal. Então, o comportamento das pessoas na rede social, ele é muito tênue, né? A linha é muito tênue de você espalhar uma opinião e de espalhar uma inverdade. Isso pode ter consequências gravíssimas para o processo eleitoral, né? Já se tem uma noção maior de que não se pode fazer tudo na internet, como bem o Ricardo falou. Nem o eleitor pode falar o que quiser, a barbaridade que quiser, principalmente se for uma mentira, e muito menos o candidato também, né? Esse tipo de sanção tem sido cada vez mais dura e essa última gestão do ministro Barroso no TSE tem mostrado que a punição vai ser ainda mais pesada nesse próximo pleito, não, doutor? Com certeza. O nosso Código Penal já prevê os crimes de calúnia, difamação e injúria. Também existem alguns agravantes quando a injúria é sobre idoso, quando a injúria é sobre mulher, a injúria é sobre criança. E o Justiça Eleitoral não vai agir diferente, né? A partir do momento que você tem contato, que chega ao seu WhatsApp, ainda que exista um filtro muito grande por investimento dessas plataformas, esses aplicativos de rede social, existe uma preocupação também muito grande com relação à qualidade da notícia. Então, é recomendável a pessoa que está de casa, que recebe uma notícia no WhatsApp, verificar, né, acessar o Google ali para ver se existe algum indício, se de fato existem informações semelhantes àquela que chegou a ela. Se for muito absurdo, já desconfiar, e tomar muito cuidado com relação na hora de compartilhar, porque a partir do momento que você está compartilhando, você está proliferando ainda mais uma mentira. E isso é um crime. É um crime, é um ilícito eleitoral, é um crime sobre a luz do Código Penal também, e a pessoa ela pode responder criminalmente por isso, sendo aplicáveis sanções de 5 a 30 mil reais, para você ter uma ideia. Então, muito cuidado na hora de compartilhar uma notícia, tenha ciência de que isso é muito grave também, e a Justiça Eleitoral também disponibilizou, salvo engano, desde o mês de outubro de 2021, no site mesmo, ou pelo próprio aplicativo também, você consegue verificar se já existem registros de indícios de falsidade da notícia. Então, são feitos diversos, por exemplo, eu entrei aqui agora há pouco, antes da entrevista, já tinha mais de 62 só esse ano.
mais de 62 registros de notícia falsa só esse ano. Então, o próprio eleitor pode fazer denúncia, né? O próprio eleitor, o partido principalmente, né? Então, as empresas elas vão disponibilizar recursos que foram chamados por rótulos, de que aquela temática ela está em discussão. A gente vê muito na época do Covid, no auge do Covid, onde tinha muita fake news também, a gente conseguia, através de uma lupinha no WhatsApp, através de um rótulo que aparecia embaixo, verificar a autenticidade da notícia. Então, muito cuidado na hora de compartilhar, que as sanções, como eu disse, são gravíssimas. Mas aí é que está, doutor. A justiça eleitoral, né, ela tem que ser provocada mediante denúncia e tudo mais, mas o foco é quem promove, quem divulga, quem produz a notícia falsa ou quem simplesmente replica, propaga. Porque existe uma diferenciação, né, Vitor, entre a informação e a opinião. E entre um e outro, onde surgem as fake news. Então, a Justiça Eleitoral, ela vai chegar também quem apenas replica ou quem produz a notícia falsa e esparrama isso? Ela vai chegar tanto em quem produz quanto replica. Então, a fake news, ela tem que ter um indício de informação. Então, existe uma diferença entre uma informação, aquilo que vai ser relatado, algum fato inexistente ou não, quanto a opinião. Se a opinião, se a postagem versa tão somente sobre a opinião, que eu prefiro tal candidato por causa disso, é um ponto. Agora, eu prefiro um candidato porque ele não roubou tal estatal, digamos assim. Uma acusação infundada, né? Não tem fundamento nenhum. Tem que ter uma investigação. Fulano foi condenado pela justiça? Foi. Então, tudo bem. Já existe digamos assim, um argumento defensivo se alguém tentar te imputar esse crime de calúnia, esse crime de difamação. Agora, se o fulano ele só responde um processo, se o fulano ele só é investigado, é uma coisa completamente diferente. Na nossa leitura jurídica, a pessoa só pode ser considerada culpada após condenação em todos os trâmites, após o trânsito e julgado da pena. Então, antes disso, não é equivocado apontar a pessoa como condenada. Até antes da gente começar essa gravação, eu até perguntei, porque muitas pessoas ficam, às vezes, beirando o extremo, tipo assim, eu não vou confiar na Justiça Eleitoral porque os mandatários da Justiça Eleitoral são do Supremo Tribunal Federal, que tem indicação política. Só que é até interessante porque você me falou que não são só os ministros do Supremo, sejam eles isentos ou não, ou imparciais ou não, mas existe uma comissão que vai julgar esses casos também no Tribunal Superior Eleitoral. Então, por isso que o processo eleitoral ele é de confiabilidade no Brasil. Uma denúncia ela vai ser apurada não só por um ou vai ser só por outro. Existem advogados, existem pessoas tão gabaritadas quanto esses ministros também para participar. Como é que funciona a formação do TSE no julgamento de um processo de um candidato, por exemplo? Existem turmas de julgamento que são indicados pela própria OAB, então existem advogados que exercem o mandato na qualidade de ministro do TSE, existem desembargadores, existem ministros de STJ, de STF. Então, a responsabilidade, independentemente da origem desse cargo, é a mesma. É agir com ética, moral, com base sobre a luz da Constituição Federal. Então, aquilo que a Constituição Federal, suas leis e suas resoluções determinarem é o que será aplicado, independentemente da origem desse ministro. A gente parte desse princípio. Até seguindo a linha de raciocínio do Vitor, o doutor acredita que hoje existe aí uma crise de confiabilidade na Justiça Eleitoral, talvez até pelo tanto de fake news que a gente ouve aí, mas um assunto que é recorrente, essa questão do voto auditável, que urna eletrônica ela não é confiável. Como é que o senhor vê essa questão? E a gente sabe que ela partiu justamente de notícias falsas. Teve origem de invasão, que é facilmente violável uma urna eletrônica, que você pode fazer uma alteração, só que essas investigações não deram para frente, né? Então a gente parte do princípio de que a urna eleitoral ela passa por diversos testes antes, né? Não só no ano eleitoral, mas antes também, e também aprimoramentos, né? Existem
e que existem financiamentos de tentativas de ataque para ver se o sistema é confiável ou não, e até onde se sabe não existem indícios de fraude nas urnas eletrônicas. Qual que é o limite da campanha na internet nesse ano? A gente está falando tanto de fake news, né? O que pode, o que não pode para o eleitor e também para o candidato. A partir de quando o prazo é o mesmo da televisão, do rádio e da internet que o candidato pode vir? E tem também a questão de que o CPF da pessoa tem que estar rastreado, né? Assim, a pessoa que faz a postagem ou que faz um impulsionamento na internet também precisa estar identificado para o caso de alguma investigação, né? As propagandas eleitorais elas começam a partir do dia 16 de agosto, que é após aquele período onde a chapa é registrada junto à Justiça Eleitoral. Toda postagem ela precisa apresentar as informações do candidato e do partido, todas, né? Aquelas, por exemplo, que tiverem origem como na qualidade de fake news, elas vão ser investigadas e se por acaso uma informação falsa estar vinculada e comprovada ter sido realizada pelo candidato ou pelo partido, já existe uma facilidade nessa questão do rastreio e da responsabilidade. Mas toda postagem, toda propaganda feita pelo candidato, seja por santinho, seja na via impressa quanto na eletrônica, ela precisa conter as informações do candidato do partido. Eu me recordo, inclusive, das eleições passadas, quando falávamos de propaganda na internet, mas ainda era tudo muito novo, talvez a legislação ainda estava em fase de aperfeiçoamento, mas o candidato que faz a propaganda na internet, ele precisa se identificar com o CNPJ, o CPF da candidatura e tudo mais. Com relação aos eleitores, o apoiador, eu posso então fazer uma divulgação espontânea do candidato de minha preferência, como eu disse, de forma espontânea. Ou não, existem alguns candidatos que podem usar desse artifício e falar, olha, você divulga na sua rede social e eu te pago por isso, até para ele burlar o limite que ele tem de propaganda na internet. A legislação avançou quanto a isso, doutor? A legislação avança com relação justamente ao rastreio de eventuais ações de determinado eleitor. Então, se um eleitor fica por conta de publicar diversas, de criar grupos, de sair adicionando pessoas em WhatsApp num grupo que nem sempre existe uma autorização da pessoa a ser adicionada, ela está sujeita também à responsabilização nesse sentido. Com relação a pagamento extraoficial de um candidato a um eleitor, existe uma certa complexidade, porque vincula muito a questão da informalidade, né? Então, por exemplo, dinheiro vivo é um pouco mais difícil de rastrear. Se for transferência, se for um Pix, por exemplo, é mais fácil. Agora, o dinheiro vivo, infelizmente, a gente fica muito dependente de outros meios de prova, como testemunha, como filmagem, né, como perícias. Existe muito, por exemplo, principalmente em cidades pequenas, no qual são apreendidas agendas que contêm as informações de eleitores. Isso aí já é um meio de prova, mas chegar ao ponto de constatar a promoção, por exemplo, a vinculação do eleitor a um candidato fora do período das eleições é um pouco mais difícil se for em dinheiro vivo. Doutor, eu costumo falar que a nossa pauta está longe de se esgotar, a gente vai falar muito disso durante todo o ano, né, Vitor? Já fica aqui estendido o convite para os próximos Band Entrevista, mas como é que o senhor finalizaria essa entrevista aqui de forma pontual, a palavra-chave para essa eleição que serve tanto para o eleitor quanto para o candidato? Eu acho que vai determinar a legalidade dessas eleições vai ser a transparência. Transparência do candidato, transparência das verbas que serão utilizadas, transparência do próprio eleitor e o interesse também do eleitor em diminuir ainda mais esse número de abstenções que compromete 100% o resultado das eleições. Doutor Guilherme Steliano Eudax, advogado eleitoralista, obrigado pela sua participação. Vitor Albergaria, obrigado mais uma vez e a gente vai falar muito de eleição esse ano, né? Com certeza, até 2 de outubro, segundo turno também estaremos bastante aqui. Agradecer ao doutor Guilherme e a você aí de casa e só reforçando, se ver alguma coisa errada nesse período eleitoral, denuncie, porque é da gente que tem que vir um exemplo, né, Ricardo? Certamente. A Band é a casa da democracia, a Band é a casa dos debates. E o Band Entrevista vai ficando por aqui, nos encontramos no próximo programa. Até lá.